Vamos lá. Boa noite a todos. Boa Professora noite. Sônia Buquizar, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite. Prazer tê-la aqui conosco nessa oitava sessão. A professora Sônia participou de todas as sessões até agora. Tá campeã. Não me arrependi, está muito bom. Que coisa boa. Aí. Muita gente aí participando conosco. Bom, acho que são 19 horas, vamos dar início. Né? Eu quero só falar algumas palavrinhas aí iniciais. Primeiro, de boas-vindas a todos os participantes. Agradecer aí a professora Lidiane, que está organizando e trabalhando aí todo esse processo desse 19º Fórum de Extensão em Belo Horizonte. Agradecer aí a coordenação do curso, a supervisão do campus, a professora Maria Cristina, professor Ladislau, professora Flávia, todos os envolvidos, os docentes envolvidos na extensão em Belo Horizonte. Hoje a extensão em Belo Horizonte, ela está forte, ela está realmente mostrando um diferencial muito grande aí em Belo Horizonte. Eu quero parabenizar a todos pelas ações que estão sendo desenvolvidas aí. Quero também parabenizar os discentes, bolsistas de extensão e bolsistas de extensão voluntária, e também que atuam junto às ligas acadêmicas, aos projetos de extensão em Belo Horizonte. Parabéns a todos vocês, porque hoje realmente Belo Horizonte tem uma extensão forte, consolidada, relevante, com relevantes serviços prestados aí na região da Pampulha, enfim, todos esses processos, toda essa região aí, não só na região, mas em hospitais e diversas comunidades aí de BH. Então, parabéns. Eu vou passar, eu não sei se o professor Ladislau, o senhor gostaria de tecer alguma consideração inicial antes da gente iniciar? Boa noite a todos. Queria, como se diz, reforçar as palavras do senhor, professor Rogério, da nossa satisfação do crescimento dos projetos de extensão em Belo Horizonte, da sua consolidação, de tanto reconhecimento da qualidade desses projetos em vários nichos, e principalmente pela própria Unifenas, e que a gente tem muito orgulho desses projetos, sem exceção. Além do mais, no momento como tal, também parabenizá-lo por manter o fórum, e a gente dar sequência. É uma situação difícil para todos nós, mas que, imposto as dificuldades, nós estamos achando as soluções e nos reinventando. Isso, acho que a palavra maior atualmente é nos reinventando completamente, e assim nós vamos, com certeza, tornar-nos cada vez mais sólidos, nos nossos princípios, Desejar aí boas apresentações e podemos seguir por mim aqui. Queria registrar e agradecer a presença da professora Sandra Regina Rimonde Pascoal, que está nos blindando aí com a sua presença, que é a nossa responsável pela CPA. Boa noite, professora Sandra. Muito obrigado pela presença. Muito bom. Lidiane. Oi, professor. Vou passar a palavra, então, para você, para que você possa dar início aí com a primeira apresentação, dessa oitava sessão do 19º Fórum de Extensão que está sendo realizado em Belo Horizonte. Fique à vontade, professora Lidiane. Tá joia, professor, muito obrigada. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer a presença de todos, como o professor Rogério já falou, o professor Ladislau também. É uma satisfação muito grande a gente poder fazer esse evento num formato diferente do que a gente gostaria, claro, mas eu acho que a circunstância, ela pede, que a gente realmente, como o professor Ladislau acabou de falar, que a gente se reinvente. E eu acho que, já escutei isso, já está virando um pouco de jargão, mas eu acho que é uma verdade. Nunca mais as coisas vão voltar a ser como eram antes dessa pandemia. Então, eu acho que serve também para a gente poder
pensar um pouco, raciocinar, imaginar e exercitar outros formatos e outras realidades, né? Ainda estamos nos acostumando com essa nova modalidade, né? Mesmo eu que já trabalho há bastante tempo com EAD, para mim ainda está sendo um desafio muito grande, mas um desafio muito gostoso. A cada dia a gente vai descobrindo novas estratégias, novos desafios, diferentes do que a gente imaginava. Eu acho que, primeiramente, eu gostaria de agradecer ao professor Rogério, né, que manteve mesmo o fórum, né? Num primeiro momento, eu conversando com a professora Maria Cristina, a gente ficou pensando como que a gente poderia fazer, e nós optamos por deixar somente os projetos bolsistas, até por poder acreditar que, como eu disse, estamos todos nos reinventando, então, que seria difícil para que todos os projetos participassem, como era o plano anteriormente, né? O plano inicial era esse, que todos os projetos participassem, mas depois foi solicitado pelo professor que no final eu falasse de todos os projetos, e eu acho que ele está certo. Eu acho que é um reconhecimento, né, a todos os participantes do projeto, por mais que sejam voluntários, pelo belo trabalho que eles têm fazendo nas diferentes áreas nos nossos cursos, né? Então, nós vamos ter 2 apresentações formais dos projetos que nós temos bolsistas, e ao final eu vou fazer uma apresentação fechando, então, o evento, mostrando um pouco de todos os projetos, não somente dos projetos bolsistas, mas todos os projetos que estão sendo desenvolvidos aqui em Belo Horizonte, tá? Então, eu gostaria de convidar agora a aluna Giovana, professora Maria Turci, professora Júlia, para que elas iniciem as apresentações com o projeto NEL e o NEL Dandara, né? Que é um filhote aí, já bem nutrido do NEL, não é isso? Obrigada, gente. Professora Maria Turci, a senhora quer falar alguma coisa, primeiramente? Eu queria só dar uma palavrinha, agradecer, né, a Unifenas pelo apoio que tem dado ao NEL desde o início, e em especial ao projeto do NEL Dandara. Nós fizemos a opção por apresentar as 2 grandes ações que a gente realizou no ano passado, um especificamente em relação ao NEL Dandara, e o outro, o NEL Urucânia, que aconteceu no meio do ano. Então, nós temos a bolsista do ano passado, que vai iniciar, a Giovana, e a bolsista desse ano, que vai falar logo em seguida, a Júlia. E a Giovana, essa é a última atividade discente dela. Ela cola grau essa semana, né? Então, a gente está duplamente orgulhoso, né, por esse fechamento tão bonito. Então, eu agradeço já de antemão a dedicação das 2 e passo a palavra para elas, que, de fato, são as principais atoras aí, tá bom? Boa noite a todos. Giovana, sua imagem congelou, o que aconteceu? Será que ela caiu? Parece que travou o notebook dela agora. Vamos começar por você então, Júlia? Pode começar, então. Você vai, então, fazer a sua projeção, tá bom? Isso, compartilhar sua tela. Tá bom, compartilhar aqui. Só um momentinho. Então, a gente tinha planejado, primeiro, boa noite, né? A gente tinha planejado a Gil começar, mas por esse problema técnico eu vou começar aqui hoje, então. Eu vou falar da expedição de Urucânia, em 2019. Como a professora Maria Turci falou, eu sou bolsista desse ano. Ela como minha orientadora no projeto do Dandara.
E o professor Fabiano, ele segue como orientador no projeto do Neo-Urucânia. Então, quando a gente fala de Urucânia, muitas pessoas ainda não conhecem sobre a cidade, ela ficou com o nome conhecido por causa do projeto, mas ela é uma cidade que está localizada lá na zona da Mata Mineira, próxima de Ponte Nova. A sua tela não está compartilhada, tá? Não tá? Oh, perdão. Não. Agora foi. Foi? Tá indo. Pode continuar falando que vai aparecer aqui para nós. Apareceu? Sim, apareceu, Júlia, obrigada. Então tá bom. Então, Urucânia é uma cidade pequena que pertence à microrregião de Ponte Nova, uma cidade com um pouco mais de 100 mil habitantes, que vive basicamente de agricultura e pecuária, e a população ela fica dividida entre um centro urbano pequeno e vilarejos próximos. Então, frente a esse cenário da cidade, antes de todas as expedições de Urucânia, são feitas viagens precursoras. Acontecem alguns meses antes, para que o professor orientador e alguns extensionistas entrem em contato com os profissionais de saúde, com as lideranças e com a população mesmo, para saber quais são os pontos, quais são os cenários da cidade no momento, para que os nossos projetos, quando cheguem lá, sejam adequados às necessidades deles e para que eles tenham impactos benéficos. Então, desde a primeira expedição, todos os anos tem a viagem precursora, que desde de 2016, que é a primeira viagem, até 2019, vários cenários mudaram e as atividades foram sendo adequadas. Então, a primeira expedição foi em 2016, ela contou com 10 alunas, acredito que todas já estão formadas. A segunda expedição foi em 2018, porque 2017 teve o Projeto Rondon, na mesma época, então não teve 17, mas teve em 2018. Já contou com 17 extensionistas, já tiveram alguns meninos participando também. Em 2019, a expedição ela contou com 20 extensionistas, meninos e meninas, e também, além dos alunos de medicina, foram 2 alunas de enfermagem. Eu selecionei aqui 3 atividades que foram transversais na atividade de 2019. Foram atividades que ocorreram todos os dias, mesmo que com grupos diferentes, e que tiveram grande relevância para a gente. As primeiras foram as rodas de conversa com a população. Nós pré-selecionamos os grupos que a gente gostaria de trabalhar e que teriam interesse, de acordo com a conversa que a gente teve com os líderes. Agendou, marcou os dias na semana, marcou o horário e mandou ser divulgado na cidade. E houve uma divulgação. Ficamos muito surpresos com o retorno da população para a gente. Essas 2 fotos aí mostram que os grupos estavam cheios, o pessoal quis participar. E o grupo da esquerda foi um grupo de mulheres, que a gente levantou discussões sobre saúde da mulher, sobre autocuidado, autoestima e violência doméstica. E o grupo da direita é um grupo de jovens, que foi falar sobre saúde mental, sobre bullying, sobre decisões de carreira para o futuro, de estudo. E a gente também teve os grupos de gestante, que abordaram a questão de parto, os tipos de parto, as opções, aleitamento materno, dúvidas no puerpério. Um grupo de homens que abordou as doenças crônicas não transmissíveis, uma conversa sobre a prevenção do câncer de próstata, que ainda acaba sendo um tabu, sobre a necessidade dos homens estarem mais presentes nos serviços de saúde, cuidarem mais da sua própria saúde. E o grupo de saúde mental, que foi falar sobre as doenças mais comuns que são encontradas, pessoas com depressão, com ansiedade, contou com a participação de cuidadores de pessoas com doenças mentais. E o interessante desses grupos foi a troca que foi feita, que nós levamos alguns temas e o retorno da população, as trocas deles conosco e entre si foram muito benéficas. A gente também realizou feiras de saúde. Elas foram feitas em frente às unidades básicas de saúde locais, tanto no centro de saúde da região urbana de Urucânia, como em 3 vilarejos próximos.
Nessa feira, nós oferecemos aferição de pressão arterial, de glicemia capilar, teve uma oficina de higiene bucal para as crianças, e também estávamos oferecendo orientações sobre práticas saudáveis, controle pressórico e glicêmico. Foram surgindo demandas ao longo da feira, de pessoas com dúvidas acerca de questões de saúde, e o que estava à nossa alçada como acadêmicos nós fomos resolvendo. Uma outra atividade muito interessante que foi realizada em 4 dias da expedição foram as oficinas de capacitação, tanto com os enfermeiros, com os técnicos de enfermagem e os agentes comunitários. Essas oficinas contaram com a participação mais ativa do professor Fabiano, que ajudou a liderar essas orientações sobre o trabalho em equipe, sobre essa questão do reconhecimento e a valorização desses profissionais no funcionamento do sistema de saúde, como que eles são importantes e relevantes para que todo o conjunto funcione de uma maneira mais harmônica. E foi feita também a capacitação dos agentes de saúde para abordar situações que eles encontram no dia a dia, como doenças sexualmente transmissíveis, tuberculose, leishmaniose, dúvidas sobre aleitamento materno, para que eles tenham a capacidade de reconhecer, de fazer questionamentos sobre essas situações, já que eles têm um contato mais próximo com a população, e poder fazer o encaminhamento dessa população às unidades de saúde de uma forma mais efetiva. Ao final dessas atividades, os profissionais demonstraram muito gratos e felizes por terem tido esse tipo de troca, passaram para os participantes as dúvidas, as questões, e esse debate foi muito bom. O Neo-Urucânia é uma atividade, assim, eu acho que como o Neo Dandara, que é feita não para a comunidade, mas com a comunidade. E esses 3 exemplos de atividade, eu acho que eles mostram muito esse princípio, de que nós estamos lá para fazer com eles o que é bom para a comunidade. E é isso. Muito obrigada. Ótimo. Júlia, parabéns. Muito obrigada pela apresentação. E eu gostaria de convidar a Karen para que ela comentasse um pouco sobre a apresentação, sobre o trabalho, né? Qual que é a análise dela, que é uma professora que sempre está enfronhada, nos ajudando muito nas questões de pesquisa, extensão. Então, sempre é bom a gente escutar essas opiniões para que a gente possa ir lapidando cada vez mais esse diamante bruto que a gente tem e que está se formando dentro da Unifenas. Obrigada, Karen. Obrigada, professora Lidiane. Boa noite a todos. Eu queria agradecer pelo convite para poder participar aqui e partilhar, né, com vocês essas experiências assim fantásticas. Eu fiquei, nossa, gostei muito, Júlia, de ver a apresentação, e eu não sabia quem eram os alunos, né? Então, quando eu vi seu rostinho, eu fiquei mais feliz ainda, né? Uma ex-aluna tão querida, tão responsável, né? Tão empenhada. E aí eu estou vendo agora mais frutos ainda do seu trabalho, né, Júlia? Junto com esse grupo de outros alunos, professores Fabiano, professora Maria Turci, né? E achei muito interessante também o envolvimento de alunos de outros cursos, né? Eu queria destacar isso também. Então, assim, eu tenho várias curiosidades, né, Júlia? Primeiro, parabenizar pela apresentação e pelo trabalho, né? Lindo o trabalho de vocês. Gostei muito de assistir, de poder aqui compartilhar um pouquinho. Eu tenho umas dúvidas mesmo, assim, para entender como é que isso aí funciona. Por exemplo, a Urucânia, como é que foi escolhida essa cidade, assim, no início, né? Parece que essas expedições, elas estão acontecendo anualmente. A primeira parece que foi em 2016. Como que foi escolhido esse município, né, que tem pouco mais de 10 mil habitantes?
Então, professora, muito obrigada primeiro. Eu vou dar uma pincelada, assim, porque eu não estava na primeira expedição. Se o professor Fabiano estiver aqui, eu até gostaria que ele se manifestasse. Mas é uma cidade... Ele está aqui? Tá, ele está aqui. É uma cidade onde o professor Fabiano... Ele trabalhou no começo da formação dele, tô certa? Oi, gente, boa noite. Prazer estar aqui com vocês. Prazer ouvir Júlia falar do NEL, sim. Daqui a pouco vamos ouvir Giovana também, não sei se Giovana já falou. Assim, o NEL surgiu da vontade de fazer um projeto de extensão. Surgiu um pouco de uma decepção momentânea de não aprovação do projeto Rondon num certo momento, né? Coisa que nós retomamos agora. E aí, quando a gente viveu aquela situação, eu tinha um grupo de alunas que tinham escrito para o Rondon, e aí elas queriam muito fazer o projeto em alguma cidade, né? E Urucânia é a cidade do meu primeiro emprego, eu fui médico de família lá em Urucânia, em 2001. E aí, na época, fiz contato com a secretária de saúde e foi uma cidade que abraçou o projeto, assim, a gente sempre fez as atividades lá, já por 3 vezes, né? Esse ano queríamos muito voltar a fazer, mas nesse momento, com a situação da pandemia, provavelmente não conseguiremos fazer em julho, mas é uma cidade meio que de porta aberta. Aconteceu que o sucesso do projeto lá fez com que outras cidades da macro-região, que é a macro-região de Ponte Nova, se interessassem. A gente já teve outros convites, assim, mas o umbigo do NEL está plantado na Urucânia, é meio difícil de sair de lá. Interessante. Então, você já tinha uma relação, né, assim, pessoal e profissional anterior com a cidade. Interessante. E até uma outra... Obrigada, viu, professor Fabiano? Júlia, uma outra questão que eu pensei, quando você comentou das atividades lá de Urucânia, você comentou de agricultura e pecuária. Então, eu acredito que tem uma grande população na zona rural também, né? E aí, uma coisa que eu queria entender, assim, como que funciona. Então, você comentou de uma primeira expedição, uma primeira viagem, né, que ela é feita para poder entender as questões pertinentes lá do município, para que vocês possam trabalhar essas questões com a comunidade, certo? Dentro disso, como que é feito, assim, por exemplo, você mostrou algumas atividades transversais, como as rodas de conversa, feiras de saúde, como que era feito, assim, o convite para as pessoas, como que vocês acessaram as populações, tanto da zona urbana, quanto da zona rural, como é que foi isso aí? Então, igual o professor Fabiano falou, desde 2016, a relação do NEL com Urucânia vem se fortificando cada vez mais. E na última expedição, em 2018, houve um contato com um radialista da rádio local. E ele abriu espaço para que o NEL participasse do programa de rádio da manhã. E esse ano, em 2019, nós mantivemos essa mesma participação. Então, no primeiro programa da manhã, nós íamos lá, no dia de cada tema. Então, por exemplo, no dia que teve reunião das mulheres, nós fomos de manhã, fizemos o convite para as mulheres, falamos de alguns temas de saúde da mulher, tiramos dúvidas, deixamos lá marcado o horário, a data, o local. Tivemos a abertura do salão paroquial, o padre contribuiu para que nós pudéssemos usar o espaço, então a gente teve esse espaço que ajudou muito, mas a divulgação foi principalmente pela rádio local, que já está agregada ao projeto desde 2018. Uma ótima via de comunicação, né? O rádio, assim. E interessante, você comentando até aí do salão paroquial, como que é um envolvimento de toda a comunidade, né? Que proposta interessante isso aí.
Júlia, e esses acontecimentos, vocês passam o quê? Umas 2 semanas, o grupo lá interagindo, fazendo essas oficinas, essas rodas de conversa, todas essas ações, as capacitações? A gente ficou 1 semana, as viagens são de 1 semana. Tá. Antes, então, a gente tem essa viagem precursora, depois, quando volta, a gente elenca as questões que vão ser feitas, dividimos os grupos, né, cada frente de trabalho para ficar responsável, e montamos um cronograma junto com a secretária de saúde e com outras lideranças, e quando a gente está em campo lá, nós já temos as atividades divididas para conseguir cumprir todas. Então, nem sempre todos os alunos estão em todas as atividades. Entendi. Gostei muito, assim, né, de entender um pouco da dinâmica, como que funciona, e eu entendo, assim, o tanto de benefício que vocês geram para a comunidade com esse projeto de extensão. Mas eu queria te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que vocês todos devem ter feito muita reflexão, né, após esse tempo lá com a comunidade, desenvolvendo essas atividades junto da comunidade. Aí eu queria te perguntar uma coisa assim, para você, Júlia, né, como cidadã, como acadêmica de medicina, né, como futura profissional da área da saúde, como que essa experiência impacta na sua formação? O que essa experiência, né, de participar desse projeto de extensão trouxe para você na sua formação, que você vai levar para a sua atividade profissional e até como pessoa? Olha, é um assunto que até assim, toca um pouco, porque o NEL foi uma experiência muito intensa e muito grande de extensão que eu tive. Participei já de outro projeto de extensão, mas não nessa intensidade, nessa entrega como é o NEL. Então, eu acho que ele veio para quebrar paradigma, para ajudar a construir uma visão mais centrada na pessoa, no paciente, mais na pessoa, né? Às vezes nem a paciente, mas conhecer outras realidades, e principalmente entender o meu papel, tanto como cidadã, como futura médica, de alguém que pode sim ter uma postura ativa de caminhar junto com as pessoas. Igual eu falei no final da apresentação, o NEL mostra muito que a gente não faz as coisas para os outros, mas com os outros. Então, esse momento de estar junto, de poder compartilhar, de poder fazer uma coisa em comunhão ali com aquelas pessoas é algo muito interessante. É uma coisa boa para eles, né? Mas para a gente também, o retorno que nós temos nesse momento é ímpar. É uma experiência ímpar, que eu acho que agora, esse ano, com o Dandara, assim que pudermos retornar às atividades presenciais, vai ser só mais um ponto a agregar nessa formação de contato com a comunidade. Muito bacana, né? Assim, isso é gratificante, né? Compartilhar, né? Vocês levam benefícios e o tanto que para vocês também isso é importante, né, Júlia? Eu queria mais uma vez, então, parabenizar ao grupo, aos professores, né? Professor Fabiano, professora Maria Túrcia, coordenadores desse projeto, e certamente vários outros que também estão envolvidos aí direto ou indiretamente. E obrigada também, professora Lidiane, pela oportunidade, e demais participantes. É muito rico para a gente também conhecer, viu, Júlia? Muito obrigada aí por compartilhar. Vocês estão de parabéns, tá? Muito obrigada. Muito obrigado pela sua participação, professora Karen. Muito obrigado, viu, por sua contribuição. Eu que agradeço. Ediane, tem a apresentação agora da Giovana, é isso? Isso. Oi, pessoal. Agora... Boa noite. Boa noite, Giovana.
Sim? Boa noite, estamos te ouvindo, pode começar. Gente, me perdoem o contratempo, né? O meu computador travou, então tive que reiniciar, mas aqui estou. Muito obrigada por essa oportunidade, né, de estar com vocês mais um ano, para falar um pouco sobre o NEL e sobre esse projeto que eu tive o privilégio de participar ao longo do ano de 2019. Então, ano passado, eu iniciei, né, falando para vocês um pouco sobre como que iniciou, como que surgiu a ideia do projeto de promoção da saúde e equidade na comunidade da Andara, e hoje eu quero mostrar para vocês um pouco o que a gente fez ao longo do ano de 2019, quais que foram as experiências que tivemos lá. Então, o projeto da Andara, né, ele faz parte do NEL, como uma das atividades do NEL, por assim dizer, né, uma das atividades que se mantém ao longo de todo o ano, junto com o GENEL, que é o nosso fórum de discussão, e um dos grandes marcos, que é a expedição à Urucânia. Então, para vocês entenderem um pouco sobre o projeto, né, o projeto acontece na comunidade da Andara, que é uma ocupação urbana, lá no bairro Céu Azul, que no ano passado comemorou 10 anos, né? Então, sobre o histórico, surgiu lá em 2009, no qual 150 famílias do Movimento Social de Luta por Moradias ocuparam um terreno no bairro Céu Azul. Inicialmente eram 150 famílias, hoje em dia temos mais de 1.000 famílias ocupando esse local lá. Então, é uma população, né, que tem um contexto social muito marcante, né, histórico também, pela luta que eles carregam, assim, pela daquele local. E aí, nos últimos 10 anos, essa população vem lutando pelo seu reconhecimento do povo, né, como um território. A Prefeitura de Belo Horizonte reconheceu esse território e iniciou a assistência à saúde nesse local. Hoje em dia, aqui é um pouco de como é a distribuição das casas lá no Dandara, né, são casas de alvenaria, então, e aqui é o Centro de Saúde, que foi inaugurado em 2018. Esse centro de saúde, ele é composto por 2 unidades, 2 equipes de saúde, mais uma equipe de apoio do NASP. Aí a gente vê que é uma unidade, né, que ela, fisicamente, ela é constituída de containers. Isso foi um grande marco para essa população, né? Então, a gente tem aí uma população que não era reconhecida e que hoje ela começa a ter os seus direitos assegurados. Então, a gente iniciou esse projeto, né, e tem como justificativa, né, que o serviço de saúde naquele local está em construção, e é um local de diversas fragilidades. Nós temos ali a oportunidade de intervenção. Giovana, desculpa, deixa eu só te dar uma dica. Oi. Tira a sua imagem, porque a fala está cortando um pouquinho, pode ser que melhore a velocidade de conexão. Deixa só o microfone aberto, por favor. Porque está cortando um pouquinho sua fala. Desculpa te interromper, viu? Agora vocês estão me ouvindo continuamente? Sim, Oi? sim, está melhor. Sim, pode continuar. Tá, então eu estava falando um pouco sobre, né, como que é o Dandara lá e por que surgiu essa ideia de um projeto ser consolidado lá. Então, a gente viu naquele local a oportunidade de intervenção nos determinantes sociais da saúde, de forma que isso poderia contribuir para a nossa formação médica, e além também de possibilitar que a gente
exercesse, né, e construísse projetos de educação em saúde, gestão em saúde e extensão em saúde, tendo esse intercâmbio com a comunidade, que é algo tão importante para a nossa formação. Então, esse delineamento do projeto, né, ele, só sumarizando mais uma vez, ele é feito por meio dos determinantes sociais da saúde, da educação popular e da política nacional de promoção à saúde. Então, pontuando alguns aspectos que são muito importantes para a educação popular e para a promoção de saúde no Brasil, a gente tem como pilar, né, na educação popular, o diálogo, a problematização, a emancipação, a valorização dos saberes populares e a construção compartilhada do conhecimento. E quando a gente pensa em política nacional, né, de promoção à saúde, a gente não pode deixar de destacar que os princípios da equidade, da participação social, autonomia, empoderamento, da sustentabilidade, integralidade e territorialidade. Aí, o objetivo geral do projeto desde o início é realizar essa atividade de promoção à saúde, levando em conta o determinante social. Então, o nosso plano de ação, ele partiu do pressuposto, né, que a gente precisava inicialmente fazer um contato precursor com a gestão local, em seguida com a equipe de saúde, depois com as lideranças locais, né, e aí a partir disso a gente iria elaborar um plano de ação de levantamento das demandas locais, e aí elaborar as atividades em ação, das ações e a ação propriamente dizendo. Quando a gente fez tudo isso, lá no início de 2019, a gente identificou que tínhamos como demanda problemas relacionados à infraestrutura, saneamento básico, a questão do lixo era algo muito marcante naquela comunidade, que é um local onde não se tem a coleta, né, do lixo passando por todas as ruas, pela própria questão da infraestrutura local, isso dificulta. Então, a gente identificou problemas como dificuldade de saber aonde colocar o lixo, identificamos problemas como violência doméstica, planejamento familiar, né, uma vez que a gente viu um grande número de adolescentes grávidas, problemas relacionados com a educação, né, crianças com dificuldades escolares, crianças com comportamentos de risco. Vimos também as demandas de um alto índice de pessoas, né, drogadiças, né, a questão do desemprego também falou bem alto, assim. Então, ao identificarmos essas demandas, né, junto com a comunidade, a gente começou a estruturar intervenções e começamos também a identificar parcerias, né, locais nos quais poderíamos construir intervenções. Então, aqui eu vou passar para você algumas fotos, né, de tudo que foi feito. Aqui foram uma das primeiras visitas que fizemos com todo o grupo, no qual a gente reconhece o território, né, a gente fez uma parceria com as lideranças, que são pessoas que estão lá na comunidade desde quando elas ocuparam mesmo esse território. Então, tiramos uma manhã de um sábado para andar pelas ruas, para reconhecer, para conversar com a população. Aqui mais uma foto. Isso é a avenida principal, é a única que é asfaltada dentro da comunidade. Aqui é a nossa interação um pouco com a população, porque a gente achou desde o princípio que seria muito importante a gente ouvir essa população, para a partir de aí a gente começar a intervir. Nessas duas fotos, foi a primeira reunião que a gente teve com a liderança, todo o grupo, né, porque primeiro
eu e a professora Maria Túrcia, a gente fazia essa comunicação inicial, essa reunião inicial, nos apresentávamos e depois partimos para que todo o grupo pudesse conhecer a comunidade. E a nossa primeira ação, aí nessas fotos, foi uma reunião que a gente teve com a liderança, no qual a gente planejou ter a nossa primeira intervenção na comunidade a partir de uma feira de saúde. Essa feira de saúde aconteceu, foi um evento que aconteceu no dia 1º/6/2019, então, em frente à unidade de saúde, nos reunimos e fizemos várias atividades, como orientação de planejamento familiar, brincadeiras lúdicas com as crianças, momentos em que pudemos tirar dúvidas sobre doenças crônicas com a população. Foi algo bem positivo, assim, e que marcou o nosso início na comunidade. Um grande parceiro que tivemos ao longo do ano foi com a Escola Estadual Deputado Álvares Salles. Essa é uma escola estadual que atende crianças, jovens, adolescentes e adultos da comunidade. Esse foi um espaço muito importante para todas as atividades como um todo ao longo de 2019, porque era um ambiente físico, né, assim, no qual a gente, com certeza, a gente tinha certeza de poder encontrar com a população dessa comunidade lá. Então, fizemos uma parceria com a diretoria dessa escola e apresentamos o nosso projeto, né, e ouvimos também o que eles tinham como demanda, assim, a ser discutida, e diante de tudo daquele levantamento que fizemos, né, sobre as questões de educação, de violência, de drogas, a gente tentou construir oficinas de educação em saúde relacionadas a temas como DST, planejamento familiar, violência contra a mulher, educação ambiental, higiene para as crianças, dentre vários outros temas. Então, aqui, nessas duas fotos, foi a primeira intervenção que fizemos, que foi no dia 24/8. A primeira intervenção foi uma oficina sobre DSTs e planejamento familiar. Então, a gente teve a oportunidade de falar sobre todos os métodos contraceptivos e tirar as dúvidas desses alunos. Fizemos também intervenção com crianças sobre cuidados com o corpo, sobre a importância da higiene e como manter a higiene também. Falamos também para essas crianças assuntos como lixo, falamos sobre como deve ser feito o descarte do lixo, a importância do cuidado com o meio ambiente. Aqui é uma fotinha de mais um encontro que tivemos com alunos jovens do turno da noite dessa escola, escola estadual. Nós atendemos mais de 300 alunos com as nossas oficinas. Esses alunos, né, eles tinham, os jovens tinham de 14 até 20 anos aproximadamente, eram jovens do ensino médio. Aqui mais uma foto que mostra um dos momentos que tivemos. Nessa oficina aqui, ela retrata a questão do lixo, do descarte correto do lixo. Mais uma vez aqui, né, nessa oficina, a gente falou um pouco sobre higiene com o corpo. Todas as oficinas, a gente tentava levar uma roda de conversa, vídeos ilustrativos, brincadeiras lúdicas, para que eles pudessem compreender de forma bem clara e também objetivando fazer com que eles pudessem reproduzir em seus lares esse conhecimento que era transmitido.
Falamos muito sobre planejamento familiar. A gente vê na foto, foi uma roda de conversa que tivemos com os alunos sobre planejamento familiar, sobre a questão de sexualidade, sobre qual é a hora certa de iniciar a sua família ou não. Aí mais uma foto que mostra, né? Acaba que a gente teve a oportunidade mesmo de construir uma relação de parceria com esses jovens, assim, de forma que, no final, eles sempre chegavam para nós e perguntavam, tiravam dúvidas, levavam algumas demandas, conseguimos fazer com que eles se sentissem à vontade suficientes para isso, tanto os jovens que participavam dessas ações, né, quanto os professores que também que nos acompanhavam nas intervenções. Mas não só na escola foi a nossa atuação no ano de 2019, a gente participou também de dias como o Dia do Idoso, que aconteceu no dia 1º de outubro de 2019, então foi uma iniciativa da unidade local, e aí a gente participou de um dia inteiro de intervenções com esses idosos, com um passeio pela Orla da Lagoa, fizemos atividades de alongamento, de aferição de pressão, de glicemia capilar. E aqui, para finalizar um pouco, para representar, né, a finalização um pouco, foi uma foto que representa a nossa reunião de fechamento do ano, no qual a gente fez um feedback sobre tudo que aconteceu, e também alguns pontos que pontuamos para a atuação em 2020. Foi isso que aconteceu ao longo de 2019, um pouquinho aí para retratar, né? E eu quero agradecer, quebrando já um pouco o protocolo, quero agradecer imensamente o professor Fabiano, a professora Maria Tucci, pela oportunidade que eu tive de trabalhar junto com eles. Foi um ano de muito aprendizado, de muitos desafios que foram superados, e de muito conhecimento e troca mesmo com essa comunidade, e com os meus orientadores, que foi a professora Maria Tucci e o professor Fabiano. Então, foi, assim, um prazer mais do que imenso e uma contribuição muito grande para a minha formação como médica. Então, hoje eu finalizo como minha última atividade como acadêmica, muito satisfeita com o resultado e com muita esperança de que eu possa exercer a medicina de forma bastante humana e empática, como eu aprendi por meio desse projeto. É isso. Parabéns, Giovana. Tá de parabéns mesmo. Parabéns, Giovana. Né? Excelente trabalho, parabéns também aos professores. Professora Maria Tucci, professor Fabiano, né? A gente sabe o tanto que vocês batalham, seja pelo Projeto Urucânia, seja também pelo Dandara, né? Então, que eu até brinquei que é um filhote, né, bem nutrido, porque ele já nasceu criado, né? Então, vocês estão de parabéns, viu? Obrigada. Professor Rogério, eu gostaria de falar alguma coisa? Sim, eu queria, primeiro, parabenizar mesmo, né, os orientadores desse projeto. Foi o primeiro projeto de extensão com bolsa em Belo Horizonte, né, e eu tenho certeza que ele cumpriu o seu papel, graças à orientação aí dos professores Fabiano e da professora Maria Tucci, né. Eu acho que esse é o grande desafio. Numa cidade como Belo Horizonte, você conseguir deslocar aí acadêmicos de medicina para terem contato com uma realidade como esta, não é fácil, né, mas vocês enfrentaram esse desafio com propriedade, né, isso foi muito importante, né, para a Unifenas, né, gerar oportunidades desse tipo de trabalho. Eu estou muito satisfeito, particularmente, né, com o desenvolvimento e com os resultados obtidos, né, com este projeto financiado pela Unifenas. Eu queria aproveitar a oportunidade de passar para a professora Sônia Boquizar,
para que ela também tecesse as suas considerações, porque ela vem acompanhando aí todos os nossos projetos e acho que, com certeza, ela tem alguma consideração para fazer, né, com relação a essa atuação do Núcleo de Extensão Universitária em Belo Horizonte pela Unifenas. Professora Sônia? Boa noite, professor Rogério, obrigada pela oportunidade. Boa noite a todos os professores e alunos de Belo Horizonte. Gostaria de cumprimentá-los, cumprimentar as duas apresentadoras, né? A Júlia e a Giovana, pelo excelente trabalho de extensão. É isso que é a coisa mais bonita da universidade, que é levar esse conhecimento para a sociedade, para as comunidades mais carentes, estendendo, né, todo aquele conhecimento que vocês conseguem acumular e abraçando essa realidade que vocês muitas vezes não têm contato nenhum, e que às vezes até é um choque cultural para vocês, mas que é importantíssimo. Eu acredito muito que um projeto dessa envergadura talvez fosse muito bem aproveitado com a interdisciplinariedade, ou seja, vocês têm aí uma faculdade de Direito, de enfermagem, de biomedicina. Então, um projeto desses talvez fosse muito valioso, que criasse essa interdisciplinariedade, já que existe violência doméstica, então a abordagem jurídica é importante, e outras questões, né? Quando, por exemplo, por se tratar de ocupações, né, um lugar que hoje tem 1000 famílias e que ocuparam de maneira bem dentro da informalidade, esses espaços todos aí que construíram uma cidade em cima do terreno de alguém, né, então, toda essa parte jurídica talvez fosse muito importante levar também outros cursos e fazer uma coisa maior ainda. Vocês já estão fazendo uma coisa maravilhosa, muito bonita, muito grande. Mas esse projeto é um projeto que vale a pena ser interdisciplinar, na minha opinião. Um grande abraço para vocês, meus parabéns, fiquei encantada, viu? Professora Sônia, muito procedente a sua contribuição, Obrigada. Mas é impressionante. Aí em Belo Horizonte, alguns cursos já vêm participando, né? Mas, veja bem, é um projeto modelo. Assim, o professor Fabiano, quando ele começou todo esse trabalho também lá de Araucânia, a ideia é que a gente tenha os nossos próprios projetos rondons, não só em Belo Horizonte, mas em todos os nossos campos, né? Porque a estrutura que foi montada, a gente vê a possibilidade real dos alunos não precisarem ir lá no Amazonas, no Pará, mas irem bem próximo das suas realidades, né, e resolver os problemas aí, né, que nós temos aí bem próximos de nós. Então, parabéns mesmo a todos eles aí que estão envolvidos. Giovana e Júlia, gostei muito da apresentação de vocês, foi bastante tranquila, né? Eu acho que vocês estão dando uma contribuição excelente para a extensão da Unifenas. Muito obrigado a todos os envolvidos. Eu não sei se a professora Sandra Rimondi gostaria de usar a palavra. Fique à vontade, viu, professora Sandra? E também aí os demais professores envolvidos, fique à vontade. Nós temos tempo, tranquilos. Hoje nós temos só 2 projetos para serem apresentados, então vamos ficar bastante tranquilos aí com relação a essa questão de tempo. Professor, eu já gostaria de dar uma palavrinha, assim. Primeiramente, dizer que levar um projeto adiante, como mas existiam relações pessoais, né? O Fabiano já tinha trabalhado lá, que pode estar. Nós, nessa comunidade, né, do Dandara, nós éramos estranhos, né? Nós éramos da comunidade. E nós conseguimos desenvolver
tem profunda dedicação, persistência e responsabilidade. Eu acho que no momento assim, bastante a Júlia, mas no ciclo da vida dela, que o perfil que ela apresentou, opa, desculpa, gente, pode ser minha internet. Eu vou falar rapidamente, então. Eu queria notar quanto o perfil, né, da Giovana é importante para que conseguisse fazer as relações na comunidade e encontrar uma forma de caminhar, né? Nós estávamos fazendo o retorno para a comunidade exatamente a interrupção das aulas, então, talvez a gente começar a fazer os laços lá, né? Refazer os laços, a continuidade do projeto. Mas ter alunos com o perfil dos alunos que temos facilita muito o trabalho e o torna viável. É isso que eu disse. Maria, ficou mudo o seu som. Acho que ela se despediu, pelo que eu entendi no último, Lidiane. Rapidamente, eu queria só agradecer mesmo, assim, sabe? Sim, claro, Fabiana. Quero agradecer demais a Maria por ter agregado ao projeto, ter trazido toda a experiência dela, ter feito com que a gente pudesse ter agregado o Dandara ao projeto, que nasceu inicialmente pensando na ida à Urucânia. Então, a chegada da Maria ao projeto trouxe um ganho excepcional. Quero agradecer muito à Unifenas pelo suporte que foi dado ao sonho mesmo que nós tivemos desde o primeiro, desde 2016. Então, desde que surge o projeto do NEL, a Unifenas deu o seu suporte financeiro, nos ajudando a viabilizar nossas camisas, nossas viagens, a coordenação de extensão, Lidiane, por todo o suporte que sempre deu, assim, Flávia, Ladislau e Aneilde pelo suporte da coordenação, sabe? Todo esse suporte fez com que isso acontecesse, assim. O NEL, ele, desde o começo, teve essa intenção de crescer, de expandir e de romper fronteiras, assim. A gente conseguiu, em 2019, levar pela primeira vez alunos de outro curso, levamos 2 estudantes de enfermagem. A gente quer muito, num próximo momento, agregar o direito também ao nosso curso, e eu já disse isso ao professor Rogério em outra oportunidade. Eu acho que há, inclusive, um potencial para que a gente consiga fazer algo entre os campos, o que eu acho que seria bem interessante, pensar para o futuro, numa operação em que a gente possa ter alunos de Belo Horizonte, com alunos de Alfenas, de Campo Belo, de Varginha, de outros campos da Unifenas, assim, né? Por fim, agradecer a Lidiane pela organização desse evento agora, que foi uma lufada de ar fresco, assim, nós que estamos vivendo momentos tão difíceis, e eu particularmente na prefeitura vivendo momentos tão complicados, de tanto estresse, de tanta pressão, poder chegar em casa e ver a apresentação desse projeto que eu amo tanto, né, configurado aí com Júlia e Giovana, que são ótimos exemplos do esforço que os nossos alunos têm, assim, então isso foi excelente, assim, uma excelente maneira de terminar a noite, mais esperançoso no futuro mesmo, né? E agradecer a todo mundo por me dar essa oportunidade de estar aqui com vocês. Obrigada, professor Fabiano. Meninos, vocês estão realmente de parabéns, né? Giovana, Júlia, professor Fabiano, professora Maria. Agora é começar uma nova etapa, né, Giovana? Principalmente a Giovana, né? Boa sorte para vocês, tá? Então, Sei, muito obrigada. que bom. Então, gente, eu gostaria agora de convidar a aluna Júlia Coutinho para fazer a nossa próxima apresentação. A aluna Júlia, ela é bolsista também, como eu disse inicialmente, né? Nós optamos por fazer as apresentações somente das alunas bolsistas, até por esse momento conturbado que nós estamos vivendo, mas no final eu vou ter a
um momento para poder falar de todos os nossos projetos, que são projetos que trazem muitas realizações nas diferentes áreas da saúde, né? Inclusive, como a professora Sônia falou, em muitos momentos trazendo a questão da multidisciplinaridade, da transdisciplinaridade, que é tão importante para os nossos dias, né? Bom, então, a Júlia vai apresentar para a gente agora. Júlia, você já conseguiu? Tá Isso, já está aparecendo aí, compartilhando, Lidiane? né? Tá, Já. sim. Beleza. Então, me ouvindo bem? Sim, sim. Então, a Lidiane falou, eu sou a Júlia, né, Coutinho, do 5º período da Unifenas. E aí eu vim aqui falar um pouquinho desse projeto Ressuscitação Cardiopulmonar para alunos do ensino médio, que não é composto só por mim, obviamente. Faz parte eu, a Marcela, a Sandy e o Guilherme, e a gente está sob a coordenação da Maria Cecília. Então, antes de começar, eu queria fazer uma reflexão que a gente estava conversando hoje. A gente está passando por esse momento, igual o Fabiano falou, de uma crise infecciosa e tudo mais. E na época que a gente começou a falar sobre esse projeto, uma das primeiras coisas que foi levada em consideração era o quão impactantes são as doenças cardiovasculares no nosso meio, né? E aí, pesquisando um pouquinho, a gente viu que na OMS, a primeira causa de morte hoje são as vasculopatias, né? Que faz ter uma reflexão muito grande sobre nosso estilo de vida, sobre a preparação da população, e em especial sobre a prevenção no nosso meio. Mesmo que a gente esteja vivendo uma crise epidemiológica de uma doença infecciosa, mas ainda assim as doenças cardiovasculares, em especial, que trazem muita mortalidade no mundo, não podem ser esquecidas. Então, nesse último ano, e agora durante o ano de 2020, a gente vem trabalhando sobre o ensino da parada cardiorrespiratória, aqui em Belo Horizonte, com os alunos do ensino médio em especial. Então, esse projeto surgiu, né, lá no final de 2017 para o início de 2018, começamos a fazer isso. E a primeira coisa que a gente foi pesquisar sobre a relevância do nosso trabalho, a gente achou dados bem consistentes na Sociedade Brasileira de Arritmia Cardíacas, que traziam para a gente o quê? Que a maioria das vítimas das paradas cardiorrespiratórias hoje no Brasil são pessoas ativas, ou seja, são pessoas que ainda estão em trabalho, que ainda estão em estudo, né? Além disso, 86% das paradas cardíacas ocorrem nos próprios lares das vítimas, isso dentro das paradas extra-hospitalares, a gente está sempre falando de um público leigo, então é sempre uma parada cardiorrespiratória extra-hospitalar. E a gente tem que a maioria dessas mortes vão ocorrer fora do ambiente hospitalar, e isso é esperado porque a população, de maneira geral, ela não sabe lidar com um primeiro atendimento, em especial aqui no Brasil, comparando com outros lugares. E a gente tem um dado interessante, é que sabe-se que poucas tentativas de ressuscitação são bem-sucedidas após 10 minutos, porque a gente tem aquele dado que a cada 1 minuto diminui 10% da chance de uma pessoa em parada cardiorrespiratória sobreviver, né? Então, após 10 minutos, a chance é quase nula dessa pessoa sobreviver. E o que é importante nisso no contexto do Brasil é que a gente viu, quando a gente estava fazendo nossa pesquisa, que o tempo médio que o SAMU demora para chegar nas grandes capitais brasileiras é 17 minutos. E se ninguém fizer nada por essa pessoa nesses 17 minutos, a gente vai ter uma mortalidade muito maior do que poderia ser. E, além disso, a gente tem que 50% dos casos de parada cardiorrespiratória são assistidas apenas por um doente, ou por um adolescente, ou por uma criança sem nenhum adulto por perto. E isso foi a primeira coisa que nos fez decidir nosso público, né? Depois a gente fez uma outra pesquisa, viu que esse era o público ideal mesmo, mas esse foi o primeiro dado que nos fez pensar em trabalhar com crianças e adolescentes, em especial o público do ensino médio, porque a gente viu que é o público que mais trabalha, que tem mais pesquisas para sustentar a aprendizagem desse público. E aí, basicamente, com esse cenário de doença cardiovascular, tendo uma alta mortalidade, e com a população brasileira não sabendo exercer os primeiros passos de uma ressuscitação cardiopulmonar, o projeto surgiu com os seguintes objetivos: verificar o nível do conhecimento dos alunos do ensino médio de Belo Horizonte acerca das manobras de ressuscitação. Eu vou falar das etapas da nossa aula, a gente aplica um pré-teste
que tem esse objetivo de ver o tanto que os alunos sabem sobre a ressuscitação cardiopulmonar antes da nossa intervenção. Ensinaram os alunos do ensino médio a realizar a manobra de ressuscitação cardiopulmonar, em especial, como está no tópico de baixo, ensinar a técnica correta das compressões, porque a gente sabe que para o leigo as compressões são muito mais eficazes do que o ciclo compressão-respiração, por ser mais fácil e porque também só as compressões já são efetivas no primeiro atendimento de ressuscitação cardiopulmonar, isso é bem estabelecido pelo ACLS da Sociedade Americana de Cardiologia, né? E, além disso, comparar o conhecimento prévio com o grau de aprendizado imediato proporcionado pela aula. Então, através do pré-teste e do pós-teste, a gente consegue ver se aqueles alunos absorveram algo da nossa aula. Então, como é que isso tudo é feito? A gente aplica o pré-teste. Ele é composto por 2 fases, ele tem um perfil sociodemográfico, para a gente coletar dados e ver se tem alguma coisa relacionada posteriormente, né, com o perfil sociodemográfico desses alunos em relação ao número de acertos. E, além disso, a gente pergunta coisas acerca da conduta e da técnica de compressões e ventilações e do ciclo mesmo do atendimento do BLS. Esses são os questionários. Válido lembrar que os 2 questionários, eles passaram para um pré-questionário, nós aplicamos eles para alunos do ensino médio que não fazem parte da intervenção, e pedimos um feedback em relação à semântica, em relação a um duplo sentido, alguma coisa que poderia tá não reconhecido por nós, né, se está diferente, e depois disso foram feitas pouquíssimas modificações e foi criado esse questionário original. Então, a gente tem, igual eu falei, o perfil sociodemográfico aqui e o questionário sobre RCP. O perfil sociodemográfico são 15 perguntas variadas, a gente não pede a identificação dos alunos, a gente pede só as iniciais, a série que ele está, é só ensino médio, então primeiro, segundo, terceiro ano, se pratica atividade física, se vai ao médico, se os pais trabalham na área de saúde, e se já fez algum curso relacionado à ressuscitação cardiopulmonar, entre outras coisas. Já em relação ao questionário sobre ressuscitação cardiopulmonar, são 11 perguntinhas, todas elas de múltipla escolha, e todas elas têm a opção não sei ao final. Então, e são sobre assuntos variáveis, qual a frequência de compressão, qual a ordem dos procedimentos frente a um paciente com ressuscitação cardiopulmonar, qual é o local onde você coloca a mão no paciente para fazer as compressões, perguntas variadas para a gente saber o nível de conhecimento dele sobre ressuscitação cardiopulmonar. Após esse pré-teste, nós vamos para a parte da aula, que é uma aula teórico-prática. Em um primeiro momento, a gente faz uma aula teórica, e aí, nessa aula teórica, a gente viu que, assim, de maneira geral, os estudos que trabalham com ressuscitação cardiopulmonar nos alunos do ensino médio, eles focam muito mais na parte prática, porque parece que a memória se consolida melhor com a prática, né? Então, a aula teórica, ela é bem simples, ela é bem objetiva para eles gravarem só exatamente o que é importante. A gente trabalha as questões da importância de ligar para o SAMU primeiro, a gente dá um contexto sobre a ressuscitação cardiopulmonar, e, além disso, a gente ressalta muito a importância deles se sentirem seguros para realizarem essas manobras, né? Que não é algo obrigatório para eles, que eles só fazem essas manobras se eles se sentirem seguros, que isso não é uma obrigação para eles, a gente ressalta muito isso. E passamos pelo passo da cadeia de atendimento do BLS extra-hospitalar para leigos, e depois nós vamos para uma parte prática. E é legal ressaltar também que a gente sempre usa a mesma duração da intervenção e as mesmas pessoas. Então, a aula teórica sempre sou eu e a Sandy que coordenamos. Então, as duas sempre falam as mesmas coisas, para eliminar qualquer viés, né, de intervenção. E a aula prática, a Marcela, no primeiro momento, ela coordena uma revisão prática, ela simula um atendimento, e, posteriormente, nós 3 nos dividimos em 3 grupos, e os alunos vêm até a gente para praticarem. Todos os alunos praticam pelo menos um ciclo completo. A gente gasta, em média, 15 minutos com a aula teórica e 40 minutos com a aula prática. E nós só trabalhamos com um grupo de até 30 pessoas, porque senão fica muito difícil para a gente. Então, a gente só trabalha com, no máximo, 30 alunos, que daria 10 para cada uma treinar a prática. E tem sido um resultado bem positivo, assim, eles têm gostado muito. E, por fim, nós fazemos a aplicação do pós-teste, depois que eles passam pela aula teórico-prática, aquele mesmo teste que eu mostrei de 11 questões, com as mesmas opções, tudo certinho, eles aplicam de novo para a gente saber o tanto que eles absorveram dessa aula.
E aí, o que a gente tem até agora, né, de resultados parciais? A gente já atuou em 7 escolas aqui em Belo Horizonte, todas elas foram muito legais, assim, a gente teve perguntas inusitadas, conhecimentos dobrados, gente que era de fora. Nessa escola, por exemplo, tem uma aluna que ela era chinesa, ela não falava português, ela era intercambista da escola, e assim, por mais que ela não entrasse na aplicação do questionário e tudo mais, ela conseguiu fazer as compressões, foi bem legal a experiência, e até então a gente conseguiu fazer a intervenção em 323 alunos. A gente calculou, né, no início do ano, um N que seria significativo dentro de Belo Horizonte para ter uma intervenção significativa aqui, e a gente está bem pertinho desse N, são mais ou menos 400 alunos, e a gente está bem pertinho. A gente já tinha algumas escolas marcadas para o início desse ano, infelizmente a gente teve que reagendar por conta da questão do coronavírus, e não tivemos como, a gente teve que reagendar para o segundo semestre, e aí, então, nesse período, nós estamos tentando fazer a análise já prévia desses alunos, né, para a gente ver. E até então, a gente conseguiu fazer a análise de 184 alunos, e a gente tem algumas coisas sobre o perfil sociodemográfico, né? A gente tem um público feminino e masculino, uma maior predominância do público feminino. Lógico que essas análises ainda não estão estatisticamente confiáveis, porque não é a análise final, elas só são uma média dos dados mesmo, uma porcentagem. E aí a gente vê algumas coisas. A idade dos alunos, né, predominante de 15 a 17 anos, como esperado, porque são alunos do ensino médio. E aqui é interessante ressaltar que a gente pesquisa pais da área de saúde porque a gente acha que pode ter uma correlação no conhecimento prévio desses alunos, né? Aqueles alunos que têm pais da área de saúde, talvez eles saibam um pouco mais sobre as condutas de ressuscitação cardiopulmonar do que os outros. E é uma coisa que a gente quer analisar. E, além disso, o curso prévio de RCP, que confirma uma das coisas que a Sociedade Brasileira de Arritmias Cardíacas já trazia para a gente, né? Muitas poucas pessoas estão sabendo fazer a ressuscitação cardiopulmonar, não tem um treinamento adequado. Então, sem o treinamento, elas são consideradas incapazes de fazer, né? E apenas 10 pessoas tiveram o contato, das 184, com algum curso prévio de ressuscitação cardiopulmonar. E a gente vê isso se repetindo nas escolas. É bem enfático, assim. E aí, sobre o nosso questionário em si, né, sobre a nossa aula, a gente vê que as questões dos questionários, as 11 questões, em relação ao número de alunos. Então, aqui 0, 20, 40, 60, 80 são números de alunos. E a gente vê que, por exemplo, na questão 1, o pré-teste teve 10 pessoas apenas que acertaram, enquanto o pós-teste, 180 alunos acertaram. Então, um crescimento de 18 vezes. Esse é o maior crescimento, de fato. Mas mesmo nas questões que eles já acertaram muito, igual na questão 2 e questão 3, eles ainda têm um ganho muito grande em relação ao número de acertos. Então, todas as questões, elas passaram para um número de acerto muito alto. Igual eu falei, a gente vai fazer a análise estatística significativamente certinha posteriormente, mas até então os resultados parciais, eles são bem promissores em relação a isso. E com esses resultados, qual que é a conclusão, né, do nosso projeto, assim? A gente quer levar para os alunos um conhecimento sobre ressuscitação cardiopulmonar, por mais que seja um conhecimento básico, mas um conhecimento que pode ter um impacto muito positivo no âmbito social. Então, aqui, a gente, atuando com alunos do ensino médio, a gente é capaz de gerar uma futura geração treinada para fazer as compressões de maneiras eficazes. Em especial porque a gente viu que lá fora, eles atuam exatamente nos alunos do ensino médio, porque eles guardam esse conhecimento por mais tempo, eles estão mais interessados no assunto, eles acham aquele um assunto legal, e eles conseguem, inclusive, reproduzir para outras pessoas. Então, não necessariamente o aluno vai fazer, mas ele consegue dar uma orientação para um pai ou para uma mãe fazer as compressões, e isso já é evidenciado nas pesquisas nos exteriores, que é um impacto positivo. Além do que a gente já viu que 50% vão ser assistidos apenas por uma criança ou um adolescente. Então, é importante que pelo menos essa criança ou esse adolescente saiba ligar para o SAMU
ou saiba começar uma compressão, porque o SAMU também vai orientá-la a começar uma compressão. Então, se essa criança já tiver passado por um treinamento sobre as compressões cardíacas, vai facilitar muito para ela. E isso vai gerar um impacto positivo no âmbito social, obviamente, porque vai conseguir reduzir um pouco da maior mortalidade desses pacientes, comparada à cardíaca respiratória, fora do ambiente hospitalar, em especial, porque os adolescentes vão conseguir fazer uma primeira atuação até a chegada do socorro especializado, que é um dos passos fundamentais, obviamente, não se pode pular, até a chegada de um socorro especializado, podendo trazer, então, menores consequências para a maior mortalidade, inclusive ter um impacto positivo no sistema de saúde como um todo, porque chegam pacientes com menos sequelas, né, no final da cadeia, diga-se de passagem. E é basicamente isso. Júlia, parabéns. A gente fica realmente orgulhoso de ver. A Júlia, eu fui professora dela desde o primeiro período, então, assim, a gente vai vendo a transformação a olhos nus, né? Ela sempre foi uma excelente aluna, mas que orgulho, né? Maria Cecília, parabéns também, né? Que orgulho ter uma aluna dessa junto com o restante, né, dos participantes. Então, Excelente assim, projeto. sim. Eu gostaria de, mais uma vez, ressaltar, né, assim, agradecer você, Lidiane, por toda a dedicação, disponibilidade continuamente, agradecer ao professor Rogério, a coordenação do curso, né, por todo o investimento, por acreditar na gente, e principalmente ressaltar o que já tinham falado, os projetos dão certo por causa dos alunos, da qualidade dos nossos alunos, do interesse, da dedicação, da vontade, do brilho no olhar, né, e é muito isso, essa equipe trabalha muito sozinha, acredita, né, na faculdade, naquilo que faz, e vai dar sempre muito certo, né? Parabéns, viu, Júlia? Muito bom. Com certeza, assim, eu só tenho a agradecer, assim, a Maria Cecília por coordenar o projeto. Era uma professora que eu nem conhecia e, assim, a gente começou o projeto juntas e foi de grande ajuda. A Lidiane eu nem falo, assim, minha professora desde o primeiro período, então tem um carinho enorme também, ajudou muito na parte de extensão. E outros professores, eu vi aí a Karen, o professor Fabiano, a Karen e a Perlato do Projeto em Equipe, assim, me ajudam exponencialmente, elas não têm noção do tanto que contribuíram para esse trabalho de forma indireta. Todos os professores, assim, contribuem um pouquinho passando pela nossa formação, sem nenhuma dúvida, gente. E o que eu acho muito legal é que os projetos bolsistas, professor Rogério, que a gente teve oportunidade aqui em Belo Horizonte, né, dos projetos bolsistas, não somente os bolsistas, mas todos, eles têm uma diversidade muito grande, então a gente percebe assim que são projetos completamente diferentes, mas que mostram a grandeza do ensino realmente da universidade sair de dentro dos muros e conseguir chegar próxima à comunidade. Então, a gente tem diferentes maneiras de ajudar quem está ali do outro lado, né? E às vezes está tão próximo da gente, isso que a Júlia falou, a gente tem visto o quanto tem aumentado o número de morte súbita e de infarto, né, nessa pandemia, porque as pessoas elas estão com medo, em grande parte das vezes, de sair de casa e procurar um sistema de saúde, né? Então, assim, a gente percebe que às vezes o mínimo que é ensinar, como a Júlia falou, ensinar como começar uma compressão, como que isso pode trazer um benefício gigantesco, né? E que muitas vezes pode ser um adolescente ou uma criança, né, Júlia? Esse dado que você trouxe é um dado importantíssimo, né, para a Sim, gente Lidiane. perceber. Inclusive, em uma das escolas que a gente fez uma intervenção, foi muito impactante, porque literalmente uma semana antes da gente iniciar a nossa aula, um aluno de 16 anos sofreu uma parada cardiorrespiratória na escola, e essa escola não tinha ninguém, inclusive os professores não eram capacitados para fazer as compressões, e além disso, a escola ainda não tinha nenhum DEA, nenhum dispositivo, né, para fazer o primeiro choque, assim, e a diretora contou isso para a gente no dia, e os alunos ficaram super assustados, um aluno de 16 anos, literalmente. Literalmente quem vê cara não vê coração, né? É. Bom, professora Silvana? Parabéns, Júlia.
Muito bacana, viu? Júlia? Obrigada, Silvana. Gostei demais do projeto de vocês, do seu entusiasmo. A gente vê o tanto que você gosta, que você é entusiasmada com o projeto. Né? E umas perguntas que eu tinha até pensado, você já falou, que era do alcance. Vocês fizeram em 7 escolas, né? Já mais de 300 alunos. Eu queria até comentar com vocês, com tanto você quanto a Maria Cecília, tem um ex-aluno nosso, hoje é professor lá em São João del Rei, a tese de doutorado dele, sabe, Júlia, foi o seguinte, ele fez um trabalho parecido com esse seu, só que avaliando o ensino médio. Ele não estava avaliando o conhecimento que quem recebeu o treinamento, ele avaliava o conhecimento que você, que ensinou, ganhou. Então, ele associou isso como uma forma de ensinar para o estudante de medicina. A forma que ele viu dele melhor a ensinar o estudante de medicina era colocando o estudante de medicina para ensinar para outros. Então, e isso acho que é alguma coisa que vocês podem alinhar com esses projetos. Fazer um projeto aí, parecido com esse, mas para avaliar você. Você citou 2 pessoas, você e uma outra. Esqueci o nome, você citou. Eu e a Sandy, que damos a parte teórica, e a Marcela, que dá a parte prática. Eu lembro que você citou a Sandy. Então, assim, às vezes vocês podem fazer grupos maiores, né? E de uma forma de ser mesmo quase uma disciplina optativa, e que fosse vocês treinarem depois. Então, acho que pode amarrar esse projeto, no projeto de educação dentro para vocês, e até, por que não ensinar lá no Dandara, né? Vai no Dandara, ensina lá. Lá também eles vão precisar muito disso. Né? Então, acho que essa saída da universidade, dos muros, ela é importante. E você é a prova de que ensinar ensina muito a quem ensina. Né? É o que mais aprende. É o que mais aprende. Então, acho que colocar vocês para fazer esses trabalhos aí fora, quem vai sair ganhando mais são vocês. Então, assim, gostei muito do trabalho de vocês, eu acho que ele tem muito para onde crescer dentro do curso e alinhando com esses outros projetos de extensão, né? O próprio Dandara. Já pensou vocês indo lá na escola que falaram que é um lugar mais seguro lá dentro? É a escola. Com certeza. Então, eu acho que muito bacana, vocês estão de parabéns. Agora é só crescer. Sim, né? É relativamente novo, né? Relativamente novo, assim, em especial eu, quando pensei nesse projeto, assim, eu estava saindo do 2º período, eu mal sabia que era uma extensão, então, assim, eu tive muito suporte da Maria Cecília e do Guilherme, o Guilherme Chivão, ele já é um aluno, né, do 11º período, eles que me ajudaram mais, assim, a organizar o projeto, mas um dos primeiros pensamentos que a gente teve foi ser um projeto maior mesmo. No primeiro momento isso não foi possível, porque a gente viu que dava muito trabalho fazer o que a gente queria, mas nossa intenção, com certeza, é expandir para mais gente. Isso. E vocês já estão fazendo bem documentado, né, sistematizado. Isso é muito bom. Sim. Parabéns para você. Obrigada. Professora Lidiane, se me permite, eu queria fazer um comentário em cima da palavra da professora Silvana, né? O grande desafio que nós temos, na verdade, dentro de uma universidade, é a integração do ensino, pesquisa e extensão, né? E quando a gente vê um projeto como este, que realmente ele tem como foco a processo de aprendizagem, né? O ensino em si, né? Mas ele vai mais a fundo, ele pesquisa, ele, né, tem dados estatísticos, ele possibilita ao aluno o desenvolvimento da técnica científica.
e além, ele ainda vai na comunidade, ele vai nas escolas, ele, né, quer dizer, é todo um processo de integração. Eu acho que isso aí é o exercício do espírito universitário, né? O aluno que consegue realmente participar de um projeto como esse, né, professor Silvano, ele realmente se completa, né, dentro da universidade. Com certeza. Com certeza. Venham muitos projetos assim. Com certeza. Então, obrigado pela sua presença, pela sua participação, pela sua contribuição. Eu que agradeço muito o convite de vocês. Não conhecia, fiquei encantada com os projetos, não conhecia o primeiro, né, de Urucária, da Andara, impressionante, muito bacana. E é isso, e que cresça, que envolva mais alunos da Unifenas, né? Muito obrigado, professor Silvano. Vocês. Professora Lidiane. Rogério. Tudo bem? Posso pedir a palavra aqui, as considerações da professora Sônia Boquizar? Claro, claro, por favor. Professor, eu já deixei por escrito minhas considerações, ele me impressionou pela utilidade dele, prática, não é uma coisa tão importante que são os primeiros socorros a uma pessoa que está passando por esse problema cardíaco, mas também eu fiquei muito impressionada, porque ela coletou tantos dados e está fazendo levantamento estatístico, então, tudo isso enriquece muito o projeto, né? E uma das dificuldades que a extensão tem... Vocês estão me ouvindo? Sim. Estão me ouvindo? Sim, estamos. Uma das dificuldades é exatamente... Por exemplo, um projeto precisa de demonstrar quantas pessoas foram envolvidas, quantos alunos participaram, quantos dias dessa extensão, essa extensão fez, quantas escolas visitou, etc, etc, etc. Então, tudo isso deve ser coletado com muito cuidado para que o projeto realmente demonstre toda a sua proporção e o atingimento, né, das suas finalidades, dos seus escopos. Por isso é muito importante. Eu achei magnífico. Parabéns. Obrigada, professora. Ok. Professor Rogério? Parece que travou. Aqui. Oi? Oi, professora? Ele saiu da reunião um momentinho. A senhora pode prosseguir, por favor. Então tá. Ok, então. Bom, então, gente, eu vou dar prosseguimento aqui. Eu vou compartilhar com vocês a tela, porque agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho assim o trabalho como um todo da extensão, não somente da medicina, mas de todos os cursos aqui de Belo Horizonte, né? A gente tem muito orgulho do trabalho que a gente tem feito. Eu tenho 2 anos que eu assumi a extensão, então eu ainda me considero caloura, ainda estou aprendendo muito com tudo isso, né? Eu sempre fiz, durante a minha vida acadêmica, seja como aluna ou como professora, sempre participei de atividades extensionistas, de projetos de extensão, mas sempre como orientadora de trabalhos, né? Nunca como uma gestora de extensão. Então, quando eu recebi esse convite, a princípio eu fiquei com muito receio de se realmente eu conseguiria desempenhar de uma forma adequada. Então, eu considero que quando eu estou aprendendo, ainda tem muito a aprender, né? A cada dia a gente aprende mais um pouco. É um universo gigantesco, como eu disse, são muitas coisas que a gente pode fazer para poder ajudar de alguma forma a comunidade que está ao nosso redor, né? Vocês veem a minha tela? Sim. Sim? Ok, então vou continuar.
Então, eu assumi a extensão em 2018. A partir daí, então, nós traçamos algumas diretrizes, sejam para os projetos de extensão ou para as ligas, junto com a professora Gláucia. E a partir daí, então, em agosto de 2018, nós lançamos o primeiro edital, depois que eu entrei na extensão. Então, nesse primeiro edital foram aprovados 15 projetos, e num primeiro momento, logo depois, houve o edital para bolsas, e nós conseguimos a primeira bolsa, o primeiro projeto contemplado, que foi, nesse primeiro momento, o NEL, tá. No ano passado, nós fizemos, então, o 18º Fórum de Extensão, com a presença do professor Rogério, e a gente fez nos moldes que, teria o mesmo caminho a ser percorrido nesse ano, inclusive já tinha muita coisa adiantada para isso, mas nós tivemos que mudar os planos em virtude da pandemia, né. Então, uma coisa que eu considero muito importante é a apresentação de todos os projetos, e era o que a gente iria fazer, porque eu acho que é uma forma de toda a comunidade conhecer o que está sendo feito, até para poder se integrar de uma maneira mais, eh próxima, mais efetiva a todas as atividades envolvidas, né. Então, no ano passado a gente teve apresentações tanto no formato oral quanto banner, né, pôster, e tivemos também uma apresentação cultural de uma atividade, de uma aluna que inclusive era aluna do professor Fabiano e da professora Maria Turci, no NEL, né, uma atividade muito interessante que a gente teve, como foi, uma atividade presencial, ela fez uma peça teatral que comoveu a todos, então, que falava sobre a violência contra a mulher, que trazendo então um pouco do que era vivenciado, né, em Urucânia e em outras atividades desenvolvidas pelo NEL, pra gente ali dentro do da universidade, tá. No ano passado, então, a gente teve um outro edital, onde foram contemplados agora 14 projetos. Então, atualmente, nós temos 14 projetos, e programas de extensão e 24 ligas nas mais diferentes especialidades, tá. E a partir de meados do ano passado, então, com o segundo edital, de bolsas, nós temos agora 2 projetos bolsistas, que são os projetos que foram apresentados na noite de hoje. Eu trouxe aqui para que todo mundo visse, inclusive eu agradeço, né, professor, Zé Ricardo está presente, professor Enio, que também são orientadores de projetos de extensão. Então, aqui estão todos listados todos os projetos, que nós temos atualmente. Então a gente tem o geriátrica na área de geriatria, onde os alunos eles acompanham de uma forma multidisciplinar e principalmente com atividades lúdicas, idosos em casas de apoio, em instituições de longa permanência. Temos o acompanhamento de crianças portadoras de câncer responsáveis legais em casos de acolhimento, que era inicialmente um projeto ligado à Liga de Pediatria, eh, e onde os alunos eles têm a oportunidade de acompanhar essas crianças junto com seus representantes responsáveis legais. Temos o DOICE, que é orientado pela professora Rosana, né, hematologista, onde o principal objetivo é o incentivo à doação de sangue e medula óssea. Então eles trabalham no formato de oficinas, de panfletagem, em diferentes ambientes, de conscientização à população em geral sobre a importância da doação de sangue e medula óssea, inclusive eles fazem muitas campanhas até de levar realmente a população em geral para a doação de sangue ao Hemominas, né, o NEL da Andara e, o Urucânia, que já foi apresentado hoje. O programa de extensão Doutores Sorrisos, que sempre participa junto com a gente, né, que também é um projeto muito interessante e que vem surgindo vários outros trabalhos associados, inclusive projetos de pesquisa, né, tem até um projeto que a gente acabou de orientar agora, analisando então o trabalho da palhaçaria em ambiente
tanto em ambiente acadêmico quanto em ambiente hospitalar e ambulatorial. Então, um trabalho também muito interessante e já bem longevo dentro da universidade, né? Então, se não me engano, é um dos projetos mais antigos que a gente tem. O Atenta, está sob a orientação da professora Maria Elvira, que é um projeto mais novo, foi um dos últimos projetos que entrou, e é um projeto que ele trata principalmente de reflexões acerca da violência contra a mulher, tá? O voluntariado da Liga Acadêmica de Humanidades Médicas no Lar Teresa de Jesus, que está sob orientação do professor José Ricardo, que é um parceiro muito presente, né, professor? O senhor ainda está entre nós aqui na apresentação? Professor? Não sei se ele está com o microfone. Oi, professor. Olá. Então, o professor Olá, José Lívia. Ricardo já há muito Olá. tempo, né, professor, que começou primeiro só no Lar Teresa de Jesus e a partir do ano passado também vocês ampliaram para uma outra casa de apoio para tanto pacientes quanto acompanhantes oncológicos, não é isso? Eu tenho 5 anos desse Eu projeto. sempre falo com o professor José Ricardo que os projetos de extensão, eles têm que ter esse cunho, né? Ele não pode ter uma coisa. É claro que assim, depende muito do objetivo, depende muito de qual que é o trabalho, mas de uma forma geral, é interessante que o projeto ele tenha uma vida própria, que ele possa, ao longo do tempo, ir se enraizando e se manter, né. Então eu sempre brinco com os alunos que o ideal é que depois de formados eles voltem e que esse projeto ainda esteja ali para recebê-los, né, num outro formato talvez, agora eles como profissionais, mas que sejam projetos realmente que se mantenham como o voluntariado Lar Teresa de Jesus, né. Professor, então parabéns pelo trabalho. E são muitos alunos, né, que participam. 20 por 20 por semestre, semestre, né? em cada projeto. Hoje são 2 casas de apoio, né? Uhum. Lar Teresa de Jesus e Casa do Caminho, 20 em cada projeto. Pois é, então a abrangência é uma abrangência bem grande, né? Com certeza. Tá joia, obrigada, professor. Temos Obrigado. também o peso legal também que está sob orientação do professor Sidney, que é um outro parceiro que sempre nos auxilia em atividades extensionistas, ele está sempre presente em unidades básicas de saúde, em eventos, fazendo orientação sobre hábitos saudáveis de vida, né. Temos a abordagem socioeducativa de doenças hipertensivas no ciclo gravídico puerperal, que é orientação do professor Gabriel, onde o objetivo principal é o acompanhamento de grávidas e orientação, principalmente para evitar complicações no período gestacional e do puerpério. As atividades envolvendo primeiros socorros e reanimação cardiopulmonar, que também já foi apresentado pela Júlia, né. O projeto Adolescer, que está sob orientação do professor Enio. O professor Enio também estava aqui. Professor Enio, o senhor ainda está aqui? Está. Que é um projeto também muito interessante de orientação na adolescência. O senhor gostaria de falar um pouco, professor Enio? Não sei se ele está com o microfone. Bom, mas é um projeto muito interessante também em unidades básicas de orientação, a adolescentes, principalmente visando, redução de gravidez na adolescência. Então é um projeto que trabalha muito empatia, que se aproxima muito dessas adolescentes, né, o que é muito importante, porque em muitos momentos a gente percebe que é uma população que muitas vezes é uma população simples, que se sente marginalizada, e que tem
sente falta, né, dessa proximidade. Então, é um trabalho também muito rico, é um trabalho fantástico. Bom, esses 3 últimos projetos também são projetos mais recentes, né. Olá, Lidiane. Oi, professor Enio. Oi. Tudo bem? Obrigado pela presença. O senhor gostaria de falar um pouco sobre o Adolescer? É um prazer, rapidinho, posso dar um feedback. É, esse projeto Adolescer é um projeto de muitos anos de trabalho da professora Lívia, com assistente social e psicólogos lá do Floramar, de acompanhamento de meninas, adolescentes em estado de sofrimento, de gravidez na adolescência. Então, esse projeto existe há muitos anos. Como eu estou lá nessa unidade básica de saúde também há muitos anos, eu e Lívia começamos a fazer uma parceria com esse projeto. Assim, as meninas passavam, né, elas demandam o atendimento em saúde mental. E aí a gente foi se aproximando desses discursos e acabou que ele virou um projeto de extensão. A gente está precisando ampliar, né, esse projeto e dar um gás maior nele, né, assim, com um número maior de alunos. A gente também está esperando a contribuição da professora Turci, que a gente já conversou com ela, e ela vai nos ajudar também. De forma que, na Regional Norte de Belo Horizonte, foi encontrado um achado do Ministério, né, da Saúde, de que era a região que tinha menos gravidez na adolescência. E aí eles foram pesquisando o que teria acontecido na Regional Norte de Belo Horizonte, e aí, por acaso, descobriram esse projeto Adolescer, no Floramar, de mais de 8 anos de existência. E é claro que as coisas não são à toa, né? Um projeto belíssimo de acolhimento dessas meninas, e que, com certeza, isso traz aí uma repercussão grande para a saúde delas, né? Para se repensar a gravidez, o que significa, né, ser grávida hoje, uma menina de 12, 13 anos, e etc. É isso. Parabéns pelo projeto e pela extensão, tá bom? Grande abraço. Tá joia, professora. Obrigada. Realmente é um trabalho riquíssimo, né? Bom, então, continuando, como eu disse, esses 3 últimos projetos são projetos mais recentes, que entraram no último edital. Os anteriores, a maior parte, como eu disse, já tem esse caráter de ter uma continuidade, que eu falei que a gente preza muito por isso, a gente gosta, né, desse caráter de continuidade, mas é claro que sempre tudo que vier para aumentar, para diversificar, né, para trazer coisas novas, sempre é muito bem-vindo. Então, no último edital, entrou a educação continuada em saúde, que são ações de prevenção, promoção e controle de doenças parasitárias, principalmente de ensino, de controle da esquistossomose. Então, a gente acha que esquistossomose está muito distante de nós. Aqui em Belo Horizonte, na região metropolitana, a gente tem grandes focos, né, de doenças parasitárias, e dentre elas da esquistossomose. Então, esse trabalho ele está sob a coordenação de 3 professores, professora Denise, professora Elaine. Então, é um projeto também que eu acredito que vai trazer grandes resultados, tá? O uso racional de medicamentos, que estamos eu e professora Bruna, que é farmacêutica, tá? O objetivo desse projeto é a orientação do uso racional de medicação, e descarte consciente dos medicamentos. Então, o objetivo é trabalhar com a população em geral, em diferentes ambientes, trazendo essa racionalização mesmo, tanto do uso do medicamento quanto do descarte consciente, quando esse medicamento está vencido, que muitas vezes as pessoas não sabem o que fazer com esses fármacos, né. E por último, um projeto também muito interessante, como eu disse, que traz uma visão, distinta de tudo que a gente já poderia trabalhar
em todos esses projetos anteriores, que é o Parkinson multidisciplinar. Então, esse projeto, ele surgiu da ideia de um aluno, que trouxe para a gente a seguinte ideia: olha, eu participei de um evento, que foi uma corrida, no ano passado, que tratava sobre a conscientização do Parkinson, que é uma doença já bem conhecida, mas daí eu participei, então, como voluntário, ajudando na organização, como aluno da medicina, só que daí surgiu uma ideia que foi estudar como que, de uma forma multidisciplinar, o paciente com Parkinson ele pode melhorar. E a ideia dele foi tão interessante, gente, foi assim, tão diferente de tudo que eu já tinha escutado, porque a ideia dele era o seguinte: ele falou, eu acho que seria muito importante que os meus colegas entendessem o que o enfermeiro faz para esse paciente, o que o fisioterapeuta faz, o que o fonoaudiólogo faz, o que o terapeuta ocupacional faz, porque muitas vezes, quando a gente está dentro da faculdade, a gente enxerga o que nós, como alunos e futuros médicos, podemos fazer para esse paciente, mas a gente não consegue enxergar o que o outro profissional pode fazer. Então, desde o primeiro período, a gente estuda sobre humanização, sobre multidisciplinaridade, mas muitas vezes a gente não consegue vivenciar isso de uma forma tão prática e tão próxima. Então, eu gostaria muito de montar um projeto que tivesse esse caráter. E esse projeto, então, foi abraçado pela professora Érica, da Neuro, e é um projeto também que já está a pleno vapor, tá? Bom, então, no ano passado, nós fizemos várias ações específicas extensionistas, tanto ações multidisciplinares, em escolas, em praças, em eventos, quanto ações de ligas, simpósios, encontros, uma expedição, que foi a Urucânia, e tivemos aí, como o professor Fabiano já falou, no final do ano, uma felicidade dupla, que foi a aprovação no Rondon, nos 2 editais que nós entramos, né, que foi no Lobo-Guará e no Portal do Sertão, que infelizmente a gente agora teve que adiar um pouco, né, a realização do sonho, né, professor Fabiano, professora Silvana, professor Sidney, né, e professora Maria Turci, mas que, se Deus quiser, no final do ano aí a gente já vai, de alguma forma, já conseguir retomar isso, pelo menos pelo que o Ministério nos passou, que foi somente um adiamento, né, dos planos. Bom, aqui mais algumas fotos de ações realizadas, né? Eu tive a oportunidade de participar de várias dessas ações, então, muitas vezes a gente consegue ver de perto, porque, como coordenadora da extensão atualmente, às vezes eu ficar lá, distante, acompanhando, eu tenho uma visão, mas quando eu tenho a oportunidade de estar lá, em loco, e perceber como que essas ações são desenvolvidas, sem dúvida nenhuma, o gosto é completamente diferente, né? O gosto é muito melhor. Aqui mais algumas ações, né? Em escolas, aqui até uma ação do projeto da Maria Cecília, né? Que a Júlia apresentou. Aqui, atividades das ligas, aqui de novo, né? Da ação da reanimação cardiopulmonar. Bom, gente, muito obrigada. Eu gostaria muito de agradecer a todos. Então, eu acho, como eu falei inicialmente, que a gente tinha outros planos, que era fazer, né, um evento presencial, um evento onde todo mundo pudesse participar e apresentar, né, os alunos principalmente, que eu acho que é o ideal. Mas a gente teve que mudar um pouco esses planos, mas é com muita satisfação que a gente traz para todo mundo, principalmente para a comunidade. Eu vi aqui vários alunos também participando, né, para mostrar um pouquinho do que tem sido realizado na extensão, tá? Muito obrigada pela presença de todos, professor Rogério. Professora Lidiane, eu quero agradecer, né, em primeiro lugar aqui, a doutora Maria do Rosário, a doutora Larissa, a doutora Viviane, pelo apoio que elas nos dão, para que a gente possa realizar todas essas atividades, o apoio do professor Mário Sérgio, né, como nosso pró-reitor de
acadêmico, ao apoio dos diretores, né, da professora Laura, da professora Jerusa, da professora Marlene, professora Sandra Rimonde, todas elas, né, de uma certa forma, nos apoiam, e em especial a vocês todos aí de BH, né, professora Maria Cristina Costa Resk, né, que é a nossa supervisora desta unidade atualmente, né, a professora Ana Abreu ajudou muito nesse processo também, né, agradecer o professor Ladislau, a professora Flávia, né, que administram aí as atividades do curso de medicina. Professora Lidiane, você foi uma grande aquisição para a Unifenas, que você realmente organizou aí, né, todas as nossas atividades, os nossos projetos. Agora, uma coisa eu posso dizer com segurança, professora Lidiane, o grande mérito que nós temos aí em BH, né, assim, eu tenho certeza que você concorda comigo, é que nós temos um corpo docente realmente comprometido com a responsabilidade social, com a responsabilidade ambiental, e isso ajuda muito, né, no nosso trabalho. Né? São diversos, eu vejo o professor Fabiano, o professor Enio, o professor Zé Ricardo, a professora Maria Turci, a professora Maria, todos eles, assim, que têm realmente um comprometimento, né, com as questões sociais, de uma forma muito especial, né, e isso ajuda muito a gente a criar novas lideranças, despertar nos nossos alunos o interesse pela extensão, né, e isso é muito gratificante. Eu estava falando agora há pouco aqui com a professora Marlene, né, no celular, né, eu tenho muito orgulho, né, enquanto diretor de extensão, de todo o trabalho que é realizado em Belo Horizonte, na Unifenas BH, tá? Porque vocês fazem um trabalho gigantesco, né? As ações de vocês no Projeto Rondon, né, o que já aconteceu aí no passado, e que eu tenho certeza que irá acontecer aí em 2021, né, com as 2 operações que nós iremos participar, né, vocês realmente enchem todos nós de orgulho, tá? Parabéns, muito obrigado. Quero agradecer à professora Sônia, viu, professora Sônia, pela sua presença, professora Silvana, professora Karen, todas elas que contribuíram para o sucesso desta 8ª sessão de apresentação oral do 19º Fórum de Extensão da Unifenas. Muito obrigado a todos e uma boa noite, alunos que estiveram presentes. Muito obrigado. Obrigada, professor. Obrigada, Ladislau, Flávia, Neilde, professora Sônia. Obrigada a todos os professores. A Neilde, aí, professora Neilde, esqueci de citá-la como uma extensionista mor aí de BH. Parabéns, professora Neilde. Professora Neilde, meu braço direito e esquerdo na extensão. Nossa Senhora, não podemos esquecer dela, não. Muito obrigado a todos. Parabéns a todos aí de Belo Horizonte, viu? Estão todos de parabéns. Obrigado, professora Sônia. Um abraço. Professor Rogério, muito obrigada, tá? Por todo o apoio. Lidiane, parabéns, excelente, sensacional, tá? Agradeço muito o seu empenho, a sua dedicação aí junto à extensão. Professor Fabiano, professora Maria Turci, professora Maria Cecília, parabéns, tá? Na coordenação aí desses projetos, excelentes apresentações. E muito obrigada a todos os outros, né, professores que tiveram presentes, que puderam avaliar os trabalhos, que puderam compartilhar esse momento conosco. Muito obrigada mesmo. Uma boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite, obrigado.